Muito obrigado, doutor Antônio Roberto Inter, a pessoa de quem eu cumprimento a todos aqui presentes, agradecendo também o convite da BRADT para estar aqui falando um pouco para vocês nessa tarde. Meu trabalho, a princípio, me foi atribuído falar um pouco sobre a realização de perícia e diligências no processo administrativo, trazendo um pouco da minha experiência aqui como conselheiro no Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Meu trabalho já foi bem facilitado aqui, inclusive pela exposição do Dr. Marcelo Rios. Já disse um pouco da abertura que o Conselho dá aos advogados para a realização dessas provas. Só vou pedir licença ao Dr. Marcelo para fazer uma linha da fala dele com relação ao advogado como personagem no Conselho de Contribuintes. Eu acho que o advogado é muito importante como personagem, mas nas duas pontas, como patrocinador do interesse do contribuinte, mas também como membro integrante da banca julgadora, que faz falta muito os conhecimentos específicos que ele pode levar a debate naquelas oportunidades. Mas continuando a colocação do tema aqui, muito mais do que trazer somente experiências, eu queria colocar 2 pontos para reflexão de todos os presentes aqui. E aí, começando da premissa de que o processo contencioso administrativo, o procedimento contencioso administrativo, ele é norteado pela busca da verdade material, e isso até que valida a questão da paridade na representação do órgão, uma vez que o auto-infração ele tem como tendência a constituição de um crédito tributário e de um título de crédito executivo de forma unilateral. O que validaria isso seria exatamente esse procedimento, a possibilidade de revisão desse procedimento através de um órgão com representação paritária. E essa representação, a despeito de que hajam membros ali nomeados ou indicados por representação do contribuinte ou da fazenda pública, eu acho que ela só deve ir até esse momento. A partir do momento em que o conselheiro se encontra investido naquele cargo, ele deve se desvestir dessa condição. E isso eu tive a possibilidade de aprender já no início da minha atuação como conselheiro ali, que até hoje aprendo muito das experiências com todos os que ali militam e atuam, mas nessa primeira oportunidade, quando tinha, como integrava a mesma segunda Câmara de Julgamento, que tinha como composição a doutora Luciana Mundinho, o doutor Renê e o doutor Roberto também, com os quais me encontrei aqui na parte da manhã, e que sempre colocavam isso de forma muito clara. Eu acho que essa é a primeira premissa que deve ser observada para responder aos 2 questionamentos que agora eu busco colocar. Uma vez que sempre se busca a reconstituição da verdade material, essa verdade a qual os jogadores não acompanharam todo o deslinde das questões. O que me incomoda muito na análise dos processos, quais seriam as formas para delimitação da possibilidade, por exemplo, de uma realização de perícia para se evitar uma procrastinação infinita do julgamento ou de deslinde de uma questão no âmbito do contencioso administrativo. E ainda, como se fixar parâmetros para a realização de diligências para fiscalização, se evitando assim, o Conselho de Contribuintes ou os tribunais administrativos se tornassem apenas órgãos validadores do lançamento, ou, em outras palavras, órgãos de controle de qualidade. Considerando que a qualquer momento seria possível a análise dessas questões, a despeito do que prevê a legislação estadual aplicável, de que, no caso da perícia principalmente, o requerimento deveria vir acompanhado dos quesitos que pretendia ver esclarecido o contribuinte, a meu ver, esse ponto específico ele até pode ser considerado como letra morta, uma vez que a própria Câmara pode determinar a realização da perícia de ofício, se entender que seja necessário para o convencimento ali dos conselheiros a realização daquela medida e definindo já como requisitos da própria Câmara aqueles elementos ainda que o requerimento para a realização da perícia não os trouxesse. Seria o caso de se refutar o pedido do contribuinte, mas determinar de ofício a realização. O que se torna muito comum nos dias de hoje é que, com a sofisticação dos meios de prova utilizados pela fiscalização, com as novas tecnologias, a produção de provas através de mídias eletrônicas, cruzamento de informação, obtenção de dados através de convênios,
E até nesses procedimentos que temos tido notícia todos os dias aí com a realização de grampos telefônicos, escutas, obtenção de informações até em outros países, demandam uma atitude muito mais proativa do advogado impugnante, que, via de regra, em várias situações, pode e deve trazer ao procedimento essa prova pré-constituída, dispensando qualquer realização de perícia. Nós deparamos todos os dias, durante a nossa atuação no Conselho de Contribuintes, situações em que o advogado ele requer a realização de uma perícia para demonstrar situações em que perfeitamente poderia ter trazido a prova pré-constituída através da simples análise de documentos, apresentação de registros contábeis, que fossem anexados extratos de contas bancárias, mas a despeito dessa possibilidade, é muito comum que seja requerida a realização da perícia para essa comprovação. E aí sempre nos vem o questionamento por parte do advogado, se o princípio que rege o procedimento administrativo seria a busca da verdade real, por que limitar essa realização da perícia? Aí eu pergunto de outra forma, por que deferir a realização de uma perícia que não prescinde de um conhecimento técnico específico ou científico? O próprio CPC, que vai entrar em vigor agora no dia 18, ele traz isso de forma muito mais clara do que já trazia o código anterior, quando ele diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Já havia uma redação um pouco semelhante, que acredito eu que tenha ficado ainda mais clara com a nova positivação. Esse primeiro aspecto deve ser verificado tanto pelo conselheiro julgador quanto pelo advogado, quando vai na elaboração de sua impugnação, especificar as provas que pretende produzir, definir realização de perícia, apresentar quesitos. Muitas vezes o próprio contribuinte ele pode levar aos conselheiros subsídio para avaliação da causa, com realização de elaboração de laudos particulares, anexando planilhas e demonstrativos específicos para buscar, como foi dito inclusive pelo Dr. Marcelo, nessa questão do que se pode dizer que seria uma modificação do ônus da prova, buscar desconstituir aquela verdade que busca a fiscalização demonstrar. A despeito de que no primeiro momento possa-se entender que, com relação à constituição do crédito tributário, o ônus da prova seria atribuído à fiscalização, há várias situações em que a presunção é admitida, inclusive com previsão legal específica. E nessas hipóteses de presunção, é possível ao contribuinte desconstituir essa presunção. E muitas vezes dispensando a realização de qualquer perícia técnica. Meios esses que, pela minha experiência nesses 6 anos de atuação junto ao Conselho de Contribuintes, por muitos advogados são pouco explorados, sempre esperando que seja tomada uma medida por parte da Câmara para realizar a perícia buscando essa informação. Mas aí vem a questão que foi colocada no início, até onde qual seria o meio correto para se balizar até onde seria correto e suficiente o deferimento dessa perícia. É um esforço grande que se exige do conselheiro verificar a necessidade e a validade daquela perícia quando ser requerida. O que seria produzido como resultado daquela perícia e a efetividade numa possível modificação de posicionamento. Esses pontos devem ser muito bem avaliados e, num primeiro momento, pelo próprio advogado ou pelo contribuinte, pelo impugnante, para que ele pretende ver seus argumentos comprovados ali nos autos. É comum, inclusive, eu já me deparei com casos, atuando na Câmara Especial do Conselho, que, a despeito da previsão específica da possibilidade de realização de perícia no âmbito da Câmara Especial, da Câmara Superior, o processo seja determinado, o processo com baixa diligência, para que fosse realizada uma perícia, uma vez que algum ou mais dos conselheiros não se julgava convencido daquelas questões postas e entendia necessário a apresentação de outros elementos para possibilitar ou subsidiar seu convencimento. O que, mais uma vez, corrobora, inclusive, o que foi dito anteriormente aqui pelo Dr. Marcelo, que, a despeito da ausência de uma previsão específica, ou que se pudesse considerar superado aquele momento, via de regra, não se opera a preclusão da produção da prova. O que delimita o momento em que não poderia mais a mesma ser produzida seria só a necessidade
ou a efetividade daquela prova produzida. No outro giro vem a questão das diligências. Quando é determinado pela Câmara a baixa do processo em diligência, já ir para que a fiscalização traga elementos, um anexo de documentos para robustecer o lançamento do trabalho fiscal ali tabulado. E tal qual no caso anterior, também são pontos que preocupam muito, uma vez que a Câmara deve tomar muito cuidado para que não haja aí o que poderíamos dizer uma usurpação de competência, uma vez que o lançamento é prerrogativa do agente fiscal. E muitas vezes, com essas diligências, com essas medidas que são determinadas, poderia se estar determinando um novo lançamento, uma total modificação daquilo que teria sido feito até aquele momento. E qual seria a validade dessa atuação? Seria esse efetivamente o papel do Conselho, de exclusivamente fazer um controle de qualidade daquilo que estaria correto, determinando as correções, ou o papel efetivo do Conselho é realmente a revisão do lançamento e, naqueles casos em que haja alguma incorreção, determinar sua nulidade ou cancelamento? Aí fica uma questão para reflexão de todos aqui presentes, de qual é o papel desse Conselho perante a sociedade, de todos os órgãos e tribunais administrativos, e o que se espera. Eu acho, na minha opinião, o que se busca ali é a formação de um crédito tributário robusto, efetivo e líquido, que seja o valor correto a ser pago pelo contribuinte e a ser recebido pelo Estado, a despeito de qualquer análise econômica ou financeira e de perda de recursos aos cofres públicos. O que deve prevalecer é aquilo que seja de acordo com os princípios de direito e as normas postas a serem observadas por todos os conselheiros, pelo Estado e pela fiscalização. Eu acho que aqui eu busquei muito mais deixar dois pontos à reflexão de todos, uma vez que a matéria com relação à realização de perícias e diligências pelo Conselho não guarda maiores complexidades na estrita forma em que se apresenta, e considerando ainda todas as colocações que já tinham sido feitas no momento anterior, eu espero ter conseguido assim atingir meu objetivo. E considerando meu tempo já está se esgotando, eu encerro por aqui a minha fala, agradecendo ao conselho.